Você já se sentiu como se estivesse correndo em uma esteira, se esforçando ao máximo, mas sem nunca sair do lugar financeiramente? Já olhou para os boletos se acumulando e se perguntou, em um sussurro silencioso: Deus, será que é só isso? Existe uma saída para mim? Essa sensação de estar preso, de lutar uma batalha que parece não ter fim, é uma realidade para muitos de nós. Mas eu quero te dizer algo que talvez você precise ouvir hoje. Essa não é a história completa que Deus escreveu para você. A sua situação atual não é o seu destino final. Existe um caminho de liberdade, de propósito e de bênção que vai muito além do que os seus olhos podem ver agora. Hoje, nós vamos abrir a palavra de Deus, não como um livro de regras distantes, mas como um mapa do tesouro, um guia prático para a vida abundante que Ele prometeu. Juntos, vamos descobrir 5 segredos bíblicos poderosos que têm o potencial de não apenas organizar suas finanças, mas de destravar completamente a sua vida. Fique comigo até o final, porque a revelação que Deus tem para você pode ser o ponto de virada que você tanto tem orado para receber. Se você está pronto para essa transformação, se inscreva no canal e ative as notificações, pois essa jornada está apenas começando. O primeiro segredo, a base de toda construção financeira sólida no reino de Deus, é algo que talvez pareça simples, mas que carrega um poder imenso: diligência e trabalho honesto. Em um mundo que busca atalhos e soluções mágicas, Deus nos chama de volta ao princípio da excelência. Veja o que diz em Provérbios capítulo 10, versículo 4. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Isso é mais do que um ditado popular. É uma lei espiritual. A diligência, na perspectiva bíblica, não é apenas trabalhar duro. É trabalhar com propósito, com integridade e com um coração voltado para a glória de Deus. Pense nisso por um momento. O seu trabalho, seja ele qual for, não é apenas um meio de pagar as contas. É o seu campo de atuação, o lugar onde você pode manifestar o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo nos dá uma perspectiva transformadora em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Quando você entende isso, seu trabalho deixa de ser um fardo e se torna um ato de adoração. A maneira como você lida com seus colegas, a honestidade nas suas transações, a excelência que você busca em cada tarefa, tudo isso é um louvor que sobe aos céus. Deus não abençoa a preguiça nem a mediocridade. Ele se associa com a excelência. Quando você é diligente, você está se alinhando com o caráter do próprio Criador, que trabalhou por 6 dias e viu que tudo o que ele fez era muito bom. O teólogo e sociólogo Max Weber, em sua famosa obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, argumentou que essa visão do trabalho como uma vocação divina foi um dos motores do desenvolvimento econômico em nações protestantes. Isso mostra como um princípio espiritual pode ter um impacto profundo e prático na realidade material. Deus honra a dedicação. Ele vê o seu esforço quando ninguém mais está vendo. Ele vê a hora extra que você faz, não para ser visto pelos homens, mas porque o seu compromisso é com a excelência. Então, o primeiro passo para destravar sua vida financeira é santificar o seu trabalho. Peça a Deus para te dar forças, criatividade e um espírito de excelência. Honre a Deus com suas habilidades e seu tempo, e você verá como Ele começa a abrir portas que estavam fechadas. O seu trabalho é a primeira ferramenta que Deus te deu para construir uma vida de provisão. Como você tem experimentado a presença de Deus na sua vida profissional? Já sentiu seu poder transformador em um momento de dificuldade no trabalho? Compartilhe conosco nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer a fé de outra pessoa.
mas a diligência é apenas o alicerce. É a chave que liga a ignição. Para que o carro da sua vida financeira realmente comece a se mover na direção da bênção e da liberdade, precisamos entender o que fazer com os frutos do nosso trabalho. E é sobre isso que vamos falar a seguir. E aqui entramos no segundo segredo, um princípio que separa a bênção passageira da prosperidade duradoura, a sabedoria da mordomia. Ser diligente no trabalho nos permite gerar recursos, mas a mordomia determina se esses recursos se tornarão um alicerce para o futuro ou se escaparão por entre nossos dedos. A verdade central deste princípio é revolucionária. Nada do que você tem é realmente seu. Seu salário, sua casa, seu carro, seus talentos, tudo pertence a Deus. Nós somos apenas administradores, gerentes a quem o rei confiou uma porção do seu reino. Quando essa mentalidade muda, tudo muda. Você para de se perguntar o que eu posso fazer com o meu dinheiro e começa a perguntar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o dinheiro que me confiou? Essa é a essência da mordomia. Jesus deixa isso incrivelmente claro na parábola do administrador infiel, em Lucas, capítulo 16, versículo 11, onde ele diz, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Há um teste no natural que nos qualifica para o sobrenatural. A forma como você administra seus R100, 00 reais, JOGD terminar Z, Deus pode confiar a VOC e a U, R0 mil reais amanhã. Ele observa nossa fidelidade no pouco para nos honrar com o muito. Mas como isso funciona na prática? A mordomia bíblica se traduz em planejamento financeiro. A Bíblia está cheia de sabedoria sobre isso. Provérbios 21:20 nos alerta. Na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato o desperdiça. Um orçamento que muitos veem como uma prisão é, na verdade, um plano de liberdade. É você dizendo ao seu dinheiro para onde ele deve ir, em vez de se perguntar para onde ele foi. É o primeiro passo para sair do ciclo vicioso das dívidas que a Bíblia descreve em Provérbios 22:7, afirmando que o que toma emprestado é servo do que empresta. Deus te chamou para ser livre, e a dívida de consumo é uma das maiores correntes que aprisiona o povo de Deus hoje, limitando nossa capacidade de servir, de dar e de investir no reino. Autores e conselheiros financeiros cristãos, como Howard Dayton, fundador do Crown Financial Ministries, dedicaram suas vidas a ensinar este princípio a milhões de pessoas ao redor do mundo. Eles demonstram, com base em décadas de estudo, que quando as pessoas aplicam a sabedoria bíblica da mordomia, elas não apenas saem das dívidas, mas experimentam uma paz e uma segurança que dinheiro nenhum pode comprar. Trata-se de colocar ordem na sua casa financeira para que o Espírito de Deus tenha liberdade para operar. Eu quero que você reflita honestamente agora. O seu extrato bancário reflete o coração de um dono que gasta por impulso ou o de um administrador fiel que planeja com sabedoria? Como suas decisões de compra, seus investimentos e suas dívidas honram a Deus, o verdadeiro dono de tudo? Se essa mensagem está falando forte ao seu coração, deixe um like neste vídeo para eu saber que estamos conectados nesta jornada. A mordomia é o treinamento para reinar. É Deus nos ensinando a gerenciar o pouco aqui na terra, para que possamos reinar com Ele na eternidade. Mas a verdadeira maestria na mordomia não se revela apenas em como guardamos e administramos, mas em como aprendemos a abrir as mãos com confiança e propósito. E isso nos leva diretamente ao terceiro segredo, um princípio que ativa as janelas dos céus de uma maneira que poucos experimentam. E este terceiro segredo é talvez um dos mais incompreendidos e, ao mesmo tempo, mais poderosos de toda a Bíblia: o poder da generosidade e do dízimo.
Num mundo que nos ensina a acumular e reter, Deus nos chama para um fluxo contrário, o de dar e liberar. A generosidade é o antídoto de Deus contra o materialismo. É a nossa declaração de guerra contra o espírito de Mamon, que busca nos convencer de que nossa segurança está no que possuímos e não no Deus que provê. O ato de dar, especialmente quando é um sacrifício, quebra o poder do dinheiro sobre o nosso coração. O dízimo, os primeiros 10% de toda a nossa renda, é o principal modelo bíblico de uma generosidade consistente e prioritária. Sei que este é um tema sensível para muitos, mas eu te convido a olhar para ele não como uma obrigação, mas como um convite à parceria. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus faz um convite único em toda a Escritura. Ele diz: "Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, e ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las." É o próprio Deus nos desafiando a confiar nele. O dízimo não é pagar a Deus, é um ato de adoração que reconhece que Ele é a fonte de tudo e que confiamos que os 90% que ficam em nossas mãos, com a bênção dele, valem muito mais do que os 100% sem ela. Mas o coração por trás do ato é o que mais importa. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 9:7, "Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria." A generosidade que agrada a Deus nasce de um coração grato e alegre. Eu convido você agora a fechar os olhos por um momento, onde quer que você esteja. Respire fundo e, em espírito de oração, peça a Deus: "Senhor, examina o meu coração. Remove de mim todo espírito de avareza, todo medo da escassez. Ensina-me a ser generoso como tu és generoso. Dá-me um coração que confia em ti como meu provedor e que encontra alegria em abençoar o teu reino e as pessoas ao meu redor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém." Que este seja o início de uma nova jornada de liberalidade em sua vida. Essa atitude de dar com alegria nos conecta diretamente ao quarto segredo, que é o combustível para todos os outros princípios: a fé que move montanhas. Você pode ser diligente, um ótimo administrador e até mesmo generoso, mas sem fé, suas ações são apenas esforço humano. Hebreus 11:6 diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé é a moeda do reino dos céus. É a certeza convicta nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. No contexto financeiro, fé é olhar para uma montanha de dívidas e, em vez de se desesperar, declarar que o seu Deus é maior do que aquela montanha. É ter a coragem de começar um negócio que Deus colocou no seu coração, mesmo com recursos limitados. É semear a última semente que você tem, confiando que Deus é fiel para prover a colheita. Jesus disse em Mateus 17:20 que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Sua dívida é uma montanha? A falta de emprego é uma montanha? A crise na sua empresa é uma montanha? Sua fé em Cristo é a força que pode mover cada uma delas. Essa fé não é um otimismo cego. É uma confiança ativa. Ela te leva a fazer o orçamento, mordomia, a trabalhar com excelência, diligência e a dar com alegria, generosidade. Tudo isso enquanto confia que Deus fará o impossível. A fé não substitui a ação, ela potencializa a ação. É o elo entre o seu esforço natural e o milagre sobrenatural de Deus. Já aplicamos 4 chaves poderosas: diligência, mordomia, generosidade e fé. Cada uma delas pode revolucionar uma área da sua vida, mas existe um segredo final. Um princípio que, se compreendido, alinha todos os outros e coloca sua vida em uma trajetória de bênção que não pode ser parada. É a chave mestra,
o segredo que define o nosso verdadeiro norte e garante que todas as outras peças se encaixem perfeitamente. E o quinto e último segredo, o centro de gravidade de uma vida verdadeiramente próspera, é encontrado nas palavras do próprio Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 33. É o princípio que governa todos os outros. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esta é a chave mestra. Sem ela, todos os outros segredos, por mais poderosos que sejam, podem se tornar apenas técnicas de autoajuda. Com ela, eles se tornam atos de adoração que alinham sua vida ao fluxo do favor de Deus. O que significa buscar primeiro o reino? Significa que o objetivo principal da sua vida não é mais a segurança financeira, o conforto ou o sucesso. O objetivo principal é a agenda de Deus. É acordar de manhã e perguntar: Senhor, como a minha vida, meu trabalho e os meus recursos podem servir para expandir o teu reino hoje? É tomar decisões financeiras não com base no medo ou na ganância, mas com base no propósito eterno. A sua carreira se torna uma missão, seu orçamento, uma estratégia para o reino, sua generosidade, um investimento na eternidade. Veja, a promessa de Jesus neste versículo é a consequência, não a condição. Ele diz: buscai primeiro o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida, roupas, as mesmas coisas com as quais nos preocupamos todos os dias. Jesus está dizendo que a provisão financeira é um subproduto de uma vida que tem as prioridades corretas. Quando você se dedica a cuidar dos negócios do Pai, Ele se dedica a cuidar dos seus. Muitas pessoas buscam primeiro as coisas na esperança de que um dia possam servir a Deus. Mas o princípio do reino é o inverso. Sirva a Deus, busque o seu reino, e Ele mesmo se encarregará de suprir todas as suas necessidades. Então, olhe para o caminho que percorremos. Começamos com a diligência, honrando a Deus com nosso trabalho. Aprendemos a ser fiéis, mordomos, administrando com sabedoria o que Ele nos confia. Descobrimos o poder da generosidade que quebra o domínio do materialismo. Ativamos a fé que move as montanhas de impossibilidade em nossa vida. E agora, ancoramos tudo isso no propósito supremo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esses 5 segredos não são uma fórmula mágica, mas um estilo de vida. É o design original de Deus para uma vida de paz, propósito e provisão. A verdadeira liberdade financeira não está nos seus extratos bancários, mas na paz de saber que sua vida está nas mãos do Criador. É a confiança de que, não importa a tempestade econômica lá fora, o seu provedor é o dono do ouro e da prata. Se você ouviu tudo isso e percebeu que o que realmente falta na sua vida não é dinheiro, mas sim o dono de toda a riqueza, eu quero te fazer o convite mais importante de todos. Jesus está de braços abertos, te chamando para entregar não apenas suas finanças, mas sua vida inteira a Ele. Se você deseja fazer isso, ore comigo agora, com sinceridade em seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que tentei viver por minha própria conta e falhei. Hoje eu entrego o controle da minha vida e das minhas finanças a Ti. Perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração, sua vida nunca mais será a mesma. O próximo passo é encontrar uma comunidade, uma igreja cheia do Espírito Santo, onde você possa crescer, ser discipulado e aprender mais sobre esse Deus maravilhoso. Não tente caminhar sozinho. Antes de finalizar, se esta mensagem tocou seu coração e você ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder nenhum conteúdo que pode fortalecer sua jornada. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa verdade.
Deixe seu comentário nos dizendo qual dos 5 segredos mais falou com você. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo conosco. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida.